Fala galera, vamos para mais uma aula, para mais um tema do curso, né, de formação de agentes comunitários. E hoje o tema é o tema principal, né, do trabalho do agente, que é a visita domiciliar, né? Nós vamos tratar alguns aspectos, alguns assuntos, né, a respeito desse tema que vocês precisam tomar nota, estar bastante atentos. A equipe de saúde da família precisa conhecer a comunidade, né? Isso é primordial para que vocês possam realizar a atividade de vocês, né? Ter um conhecimento prévio da quantidade de família, das localidades, os acessos, né? Para que vocês possam ir mapeando os possíveis problemas, né? Que precisam ser sanados, né? Identificar esses problemas e aí poder, né? Tá trazendo soluções para sanar esses problemas. Assim é possível, né, elaborar um diagnóstico, né, da saúde da comunidade. Você primeiro faz esse levantamento, né, busca informações corretas nos lugares devidos, para que você tenha um panorama dessa comunidade que você vai atuar, né? Conhecer a quantidade de famílias, tudo direitinho. A visita domiciliar é a atividade mais importante, né? Como eu falei lá no princípio desse processo, né? Do trabalho do agente. Então, você vai entrar na casa das pessoas, né? E aí aqui fala nesse slide aqui, né? Sobre o que representa isso, né? Não é só simplesmente um espaço físico, mas um espaço, né? Íntimo das pessoas, né? Não é todo mundo que a gente convida para entrar, que tem o direito de entrar na casa das pessoas, né? E vocês, por realizar esse trabalho, vocês têm essa oportunidade de entrar. Então, tenham bastante cuidado, sejam profissionais durante essas visitas, né? Tentar tratar só aquilo que é necessário para o desenvolvimento do seu trabalho, né? Não tentar invadir demais, né, a privacidade das pessoas, né? Vai até onde elas permitirem, né, e sempre com esse cuidado, respeitando, né, o espaço de cada um. São vários instrumentos que podem ser utilizados para essa coleta de informações. E cada um deles tem um objetivo, né? A soma de todos ajuda a fazer o diagnóstico, né? Você vai reunir várias formas de coletar informações, vai juntar essas informações e ao final você vai ter um diagnóstico daquela comunidade, né? Vai saber quais são as deficiências, quais são os pontos fortes, né? Onde estão falhando, onde precisam mudar, melhorar, né? E é para isso essa junção de informações. E aí vem, né, as principais, que é o cadastramento das famílias, saber a quantidade de famílias, a quantidade de pessoas, o mapa da comunidade, né? E fazer um mapa aí, fazer que a gente chama um rascunho, né, daquela comunidade, para que você possa ter informações precisas, né? As reuniões comunitárias que vão ser realizadas. A visita domiciliar é uma das atividades mais importantes. A gente já falou, está falando aqui de novo, que é realizada pelo agente, né? Então ela deve ser feita sempre, porque faz parte da sua rotina de trabalho. Então a gente não pode, né, se furtar dessas obrigações, né? Temos que fazer, e é o nosso trabalho, né? Vamos fazer, vamos visitar, vamos coletar informações, né? Identificar os problemas daquela comunidade. Por meio da visita domiciliar é possível identificar os moradores por faixa etária, sexo, raça, ressaltando situações como gravidez, desnutrição, pessoas com deficiência, conhecer as condições de moradia e seu entorno de trabalho, os hábitos, crenças e costumes, né? E tudo isso, gente, é importante, são informações importantíssimas para que a gente possa ter um diagnóstico preciso da nossa comunidade, daquela comunidade onde trabalhamos, e para que nós possamos tomar, né, ações, né, fazer ações, promover ações que vá servir para aquela comunidade, né? De nada adianta você trazer boas ações, mas que não tem uma utilidade para aquela comunidade. Então, só vamos saber disso, né? Para que a gente possa classificar quais são as atividades que vão surtir efeito. Então, a gente precisa fazer essas visitas e ter, né, esse contato direto com as pessoas da comunidade. Conhecer os principais problemas, né? Conversando com os moradores, perceber quais são as orientações que as pessoas mais precisam, né? Você vai conversando e você vai entender, né? Eles vão
dando dicas e pistas do que eles estão mais precisando, né? De um determinado tema, às vezes não sabe, não conhece, não compreende, e aí você vai entender que aquelas pessoas precisam de algo, né, de alguma informação, de informações acerca daquele determinado tema. Ajudar as pessoas a refletir sobre os hábitos prejudiciais à saúde, né, principalmente bebidas, cigarros, né, que são as drogas lícitas. Isso aí vocês têm que estar, né, ajudando as pessoas, né, não chegar e apontando, criticando que vai acontecer isso, não, mas apontar quais são os benefícios que não tem, né, e os malefícios, que são muitos. Então, quando você faz isso, você dá a oportunidade dessa pessoa refletir e pensar, né, o que, é que eu estou fazendo da minha vida. Então, esse trabalho, gente, é de suma importância. Eu estou lembrando aqui que quando eu fiz minha faculdade, em 2019, quando eu estava concluindo a faculdade, lá a gente faz um trabalho, né? Eu fiz na Bolívia, como tem lá no slide. Lá a gente faz um trabalho que chama-se província, né? Trabalho de campo, onde a gente passa 3 meses nas comunidades mais carentes do país. Isso é um trabalho que é obrigatório, ninguém sai formado lá sem fazer esse trabalho, sem passar por esse período de experiência, onde você vai para as comunidades mais pobres, mais distantes, e lá você é o médico que você tem que resolver, né? Por sorte, né, eu peguei uma região que não era tão distante da cidade, eu poderia ir e vir todos os dias, e lá também trabalhava com um médico. Havia uma médica lá, local, que me ajudava, né? E no caso eu ajudava ela, a gente se ajudava. E a gente tinha uma comunidade que tinha, eu acho que tinha cerca de umas 100 famílias, talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E a gente fazia essas visitas, né? Tinha os dias de visita, tinha os dias de atendimento na UBS, lá no posto, que as pessoas vinham, mas também tinha os dias de visita. E eu fiz diversas vezes visitas a idosos, pessoas diabéticas que usavam medicação, a pacientes com hipertensão arterial, e a gente fazia essa distribuição de medicação, e todo mês eu ia lá levar, né, visita a pacientes, a puérperas, né, mulheres que já tinham tido suas crianças e estavam naquele período de puerpério, a gente tinha que acompanhar, ver feridas cirúrgicas, né, pacientes que tinham passado por cesárea. Então, é uma experiência incrível, e eu imagino que o trabalho de vocês é bem parecido com esse, né, de ter que visitar, de ter que entrar na casa da pessoa, fazer a entrevista e tal. Então, a gente precisa fazer, né, com amor, é claro, né? Não é sempre, não é só pelo dinheiro, né, pela necessidade financeira, não, mas tem que ter vocação para a coisa, né, para poder lidar com pessoas e tratar as pessoas da forma que elas merecem ser tratadas, né? Às vezes a gente chega na casa das pessoas, a pessoa já está numa situação debilitada de saúde, e se você não souber tratar, né, aquela pessoa, piora ainda mais o estado daquela pessoa, o estado de saúde daquela pessoa. Mas é isso, são experiências que são maravilhosas, né, porque nos ajuda a crescer como pessoas e como profissionais. Através dela, que é possível identificar as pessoas que estão bem de saúde e as que não estão, conhecer os principais problemas de saúde das pessoas, conhecer as condições de moradia, de trabalho, né, hábitos, crenças, descobrir o que as pessoas precisam saber para cuidar melhor da sua saúde. É através dessas visitas que a gente vai recolher todas essas informações para poder fazer essa triagem e identificação dos problemas mais urgentes que precisam ser tratados. Uma visita domiciliar, para ser bem feita, precisa ser planejada, né? Isso também é importante. Tudo que for fazer tem que ser planejado, né? Por que planejar? Porque você precisa saber se a família vai estar naquele dia, a quantidade, o número máximo de pessoas naquela casa naquele dia, né? O horário tem que ser um horário oportuno, para que não seja um horário em que você atrapalhe a visita, ou para que você não atrapalhe, né, a vida, né, cotidiana daquelas pessoas. Então, tudo isso você tem que fazer esse planejamento prévio. E poder aproveitar, né, como diz aí, aproveitar o máximo possível do tempo que você vai ter com essas pessoas para colher o máximo de informações importantes, né, e dar também o máximo de informações, poder, né, passar essa educação para a saúde dessas pessoas. Ter claro o motivo da visita, né? Quando a gente vai fazer a visita, hoje é a visita de cadastro, nós vamos cadastrar, então não vamos perder tempo, vamos priorizar o tempo para fazer perguntas sobre os dados que é necessário para o cadastro. É importante informar as pessoas o motivo, né? E aí você chega lá e dizer por que você está indo lá naquele dia, né? Quando for a primeira visita, né, as pessoas não te conhecem ainda, então você vai chegar lá, você vai ter que se apresentar, dizer de onde está vindo, né? De qual que você é um agente,
e que você, né, está trabalhando nessa determinada comunidade, que vai estar com eles por, né, de agora em diante, então se apresentar, isso é importante, se identificar para que as pessoas possam ter confiança, né? Ninguém vai deixar qualquer pessoa entrar na sua casa. Então a gente precisa ter, nessas primeiras visitas, fazer dessa forma. Saber o nome das pessoas, muito bom, interessante. As pessoas gostam de ser tratadas pelo nome, né? Às vezes a gente chega na casa das pessoas e chamar ei, não sei o que, não. Quando você chama pelo nome, ô fulano, ou Pedro, ou Paulo, ou João, ou Maria, a pessoa se sente, né, importante, né? Falar, evitar usar apelidos, né? Mas sim usar sempre o nome da pessoa, o nome que a pessoa que deseja ser chamado, né? Isso é muito importante. Escolher o melhor horário, aquilo que eu falei, né? Pra gente não chegar num horário que seja inconveniente, né? Que você está ali tentando entrevistar aquela pessoa para colher dados, informações importantes, e a pessoa está apressada, precisa sair naquele horário porque é um horário que ela vai para o trabalho. Então tem que buscar e escolher horários em que a pessoa esteja disponível para poder lhe atender. Conquistar a confiança das pessoas. E para conquistar essa confiança, né, das pessoas e o respeito, a gente precisa ouvi-las, né? Ouvir o que eles têm e valorizar também, né? Aquilo que eles, né, os seus costumes, aquilo que eles acreditam. E aí você vai estar, né, passando essa impressão, né? E de fato tem que ser de que você se importa, de que você, né, compreende e entende ali as crenças e os costumes deles, né? Como eu já falei em aulas anteriores também, né? A questão de você não querer impor aquilo que você acredita. Você tem uma visão diferente, você tem uma cultura diferente, às vezes, né? Um costume diferente, e nós não podemos impor aquilo que queremos para as pessoas. Conversar antes. Antes de começar a fazer as perguntas, é bom conversar um pouco, né? Para não ser seco, para não chegar lá e dizer, já ir fazendo aquele negócio engessado, né? Como eu já falei algumas vezes, aquele negócio mecânico. Não, conversa, troca uma ideia, né? E aí depois você vai começar a fazer o seu trabalho, desenvolver o seu trabalho, né? Com aquelas pessoas, né? Vão se sentir mais à vontade para poder te dar as informações que são necessárias. Perguntar somente o necessário, né? Evitar de fazer perguntas que não tem a ver com aquilo que você está buscando, com aquilo que você está desenvolvendo ali, né? Evitar tentar invadir a privacidade das pessoas com perguntas constrangedoras, ter bastante esse cuidado, né? Para que você possa não só ter a confiança, mas também receber informações verídicas, né? Informações que vão ajudar e não atrapalhar você desenvolver o seu trabalho, né? E sempre que for fazer uma pergunta que seja um pouquinho mais, né, uma pergunta mais complicada ou que pareça ser, né, um pouquinho mais invasiva, você explicar, eu tenho que perguntar, eu preciso saber por isso, explica o motivo, né, para que a pessoa não se sinta mal em dar aquela resposta, né, aquela informação que você está pedindo. A abordagem familiar, contexto histórico e o papel do agente comunitário. Durante muito tempo, no Brasil, as políticas sociais aconteciam de forma fragmentada e partida, dirigidas para o atendimento individualizado das pessoas, sem considerar seu contexto familiar e comunitário. A vida doméstica familiar não é isolada. Ela está inserida na dinâmica política e econômica da sociedade como um todo. A vulnerabilidade das famílias está diretamente relacionada à sua situação de pobreza, às condições ambientais da localidade, a qual pertence à política econômica do país, né? Isso aí a gente sabe, né? Quanto mais um país desenvolvido, né, mais saúde, mais educação, uma melhor economia, né? A qualidade de vida é diferente, né? Para um país que é subdesenvolvido, um país que tem suas limitações, suas dificuldades, né? A população é uma população menos assistida e sofre, né? Então a gente precisa entender também esse contexto, né? Não cobrar ou achar que vamos encontrar algo que não condiz com a realidade das pessoas. Atuar junto com a família significa penetrar num espaço em que o indivíduo pode ser visto integralmente no seu contexto. Portanto, pensar uma política de assistência à saúde nesse espaço requer uma ampla visão, conhecimento dessa complexa organização. Você vai entrar na casa da pessoa, você não vai ver apenas o indivíduo como
o médico que recebe o paciente no consultório. É diferente, né? Você atender um paciente no consultório, ele pode dizer qualquer coisa, ser qualquer coisa, né? Ser qualquer pessoa. Porém, quando você vai na casa dessa pessoa é mais difícil, né? Da pessoa poder dizer o que ela é, às vezes sem ser, né? Você tem uma visão ampla, né? E privilegiada. Então você tem como dar um melhor diagnóstico, como tratar, como dirigir uma conversa, né? E então isso é muito importante, essa parte de vocês, porque são vocês que entram no lado dessas pessoas, né? E vai recolher as informações para que possa ser colocada lá no cadastro, né? E aí o restante da equipe poder ter acesso a essas informações de cada família que foi recolhida por vocês, agentes. O programa de saúde da família é diferente dos outros modelos de assistência, pois aproxima as famílias dos serviços de saúde, ou, como se coloca, leva a saúde para dentro da casa das pessoas, né? O agente da comunidade é o principal responsável por essa aproximação, né? Uma vez que faz essa intermediação, que vai estar indo lá na casa na família, né? Traz informações ao posto, então faz essa intermediação, essa ligação entre a família e a equipe de saúde toda, né? De um modo geral. Aí há um decreto número 389 de 99, diz que a principal atribuição do agente comunitário é desenvolver atividades de prevenção de doenças, né? E a gente sabe que vocês, especialmente vocês, trabalham nessa prevenção, né? Lá na primeira aula eu citei uma historiazinha, né, do pessoal que estava lá, dois moradores de uma comunidade pescando, e aí de repente cai a criança no rio, ele um tira, depois cai outra, depois cai a terceira. Aí um deles diz: olha, eu vou lá, você fica aí salvando as que vierem, que eu vou lá na cabeceira do rio saber o que está acontecendo. Então vocês trabalham na prevenção. Não resolve o problema, não vão resolver, não vão tratar com o problema em si, mas antes do problema acontecer é o que vocês vão fazer, né? E é esse o que o decreto nos mostra, essa atribuição de trabalhar na prevenção e na promoção da saúde. Isso significa dizer que o agente de comunidade, né, o agente comunitário de saúde, uma ampla tarefa com relação à educação em saúde. Então é aquela questão, aquela ligação íntima, né, com a educação de saúde. Todos os dias vocês vão estar educando as pessoas, né, voltado para a saúde, para o cuidado pessoal, para o autocuidado. Todos os dias todas as oportunidades que vocês tiverem, vocês vão estar fazendo isso, né, tratando de prevenir. O gesto aparentemente simples de pedir licença e entrar na casa das pessoas requer um conjunto de habilidades, nem sempre tão simples assim. Como é a função de vocês ter que entrar na casa, ter que ir lá e aí poder identificar possíveis problemas e poder instruir as pessoas, né? Tem que ter, como é que se diz, essa habilidade, né, de poder conquistar a confiança das pessoas e para poder ajudá-las, né? Quando a pessoa se sente um pouquinho ali constrangida, amedrontada, a pessoa não vai se abrir, não vai contar e você dificilmente vai detectar problemas. Para o desenvolvimento de um bom trabalho em equipe, é fundamental que tanto a gente, né, quanto os demais profissionais aprendam a interagir com a comunidade, sem fazer julgamentos quanto à cultura, crença religiosa, aquilo que a gente já falou também sobre não querer impor as suas crenças às pessoas. Tem que entender que elas já têm as crenças delas, né? E aí o que a gente pode fazer? Tem que ouvir, tem que respeitar, né? E ter esse cuidado de poder interagir, não criar, né? Não criar um abismo entre vocês e ela, e a comunidade, né? Não criar um distanciamento, mas uma aproximação, porque é necessário, né? Se não houver aproximação entre você e a comunidade, você não vai ter como desenvolver o seu trabalho, então não serve para o cargo. Após a realização da visita, você deve verificar se o objetivo dela foi alcançado, né? E se foram dadas e escolhidas as informações necessárias e colhidas, né? Se você É sempre bom você definir os objetivos. Ó, nessa visita eu vou colher os dados de quantas pessoas, vou colher os dados de idades, sexo, tudo isso. E no final você
fazer esse levantamento e ver se você conseguiu, né, cumprir os objetivos daquela atividade. Toda visita deve ser realizada tendo como base o planejamento da equipe, né, pautado na identificação da necessidade de cada família. Né, isso aí é logística, né, organização e logística de você saber planejar com toda a equipe. Ó, na semana vamos na casa de Maria, nessa semana, na segunda-feira, vamos na casa de Maria para nós, né, saber quantas crianças tem, quais são as crianças que não foram vacinadas. Então, tem que ter um planejamento antes, né, para não acontecer como eu falei, né, às vezes você vai num horário que não é inoportuno, às vezes você vai num horário em que as pessoas não estão. Então, tudo isso, né, o planejamento evita essas percas de tempo. Pode ser que seja identificada uma situação de risco e isso demandará a realização de outras visitas com maior frequência, né? Chegou lá, conseguiu identificar uma situação de risco, significa que você vai ter que voltar várias vezes lá nessa família para poder tratar de resolver essa situação que você identificou. O ACS, quando você não souber responder a uma pergunta, gente, isso aqui é muito importante. Hoje todo mundo é especialista, né? Todo mundo hoje se julga especialista em responder perguntas, e às vezes perguntas difíceis, que você nunca ouviu falar, mas você quer dar a sua opinião, e você dá a opinião com um machismo tremendo, que às vezes vai custar caro para aquela pessoa que está ouvindo. Então, quando você não souber, por favor, pelo amor de Deus, tenha consciência, tenha humildade, não tenha vergonha de dizer: meu querido, minha querida, me perdoe, eu não posso tirar essa dúvida nesse momento, porque eu não sei o tema, mas eu vou estudar, vou me aprofundar, e na próxima visita eu vou lhe trazer uma resposta concreta. Por favor, faça isso, seja sincero, porque isso gera ainda mais confiança das pessoas em você. Né? Saber que você se recusa a dar uma resposta, né, incerta, a dar uma resposta que você não sabe, e, né, gera essa confiança. A pessoa diz: não, a pessoa vai, em vez de me prejudicar com qualquer resposta, ele vai estudar para poder trazer uma resposta correta. Isso é importantíssimo, né? Como eu falei, hoje infelizmente, quando você tenta conversar com alguém e você pergunta uma coisa que ela não sabe, ela não vai ficar calada e nem vai dizer que não sabe. Né? Não sei, por vergonha ou pela necessidade de mostrar que sabe, ela vai dizer: não, eu sei, e aí começa a dizer um monte de baboseiras que não tem nada a ver, dá informações erradas, termina prejudicando a pessoa. Então, há momentos que é melhor ficar calado, tá certo? Né? Fala lá para essa pessoa que você vai buscar a informação correta e na próxima visita você vai sanar essas dúvidas, tá certo? E aí é o último slide, né? E mais uma vez, até a próxima aula. Meu muito obrigado por você ter assistido até aqui. Continue aí firme, continue estudando, e para que a gente possa desenvolver esse trabalho com eficiência, né, com qualidade, e poder atender as pessoas, né, da forma que nós gostaríamos de ser atendido, tá certo? Um forte abraço e até a próxima. Que Deus abençoe.